Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos livros mais explosivos e transformadores de toda a história do pensamento humano, A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Kant? Aquele filósofo alemão super complicado? E sim, ele não é exatamente uma leitura de praia, mas eu prometo a vocês, entender Kant é como destravar um outro nível de compreensão sobre a realidade, sobre a ciência, sobre o real e, o mais importante, sobre nós mesmos. Kant é uma figura fascinante, um verdadeiro Jano Bifronte, aquele deus romano com duas faces. Com um rosto, ele olha para o passado, para o século XVIII, e leva o iluminismo ao seu ápice, a sua conclusão mais lógica e brilhante. Com o outro, ele abre as portas para o futuro, para o século XIX, para o romantismo e para toda a filosofia que viria depois. Ele é o ponto final de uma era e o ponto de partida de outra. Mas o que o iluminismo tem a ver com isto? Bom, o iluminismo foi a grande celebração da luz da razão. Os filósofos iluministas colocaram tudo no banco dos réus: a tradição, a religião, a política. Tudo foi julgado sob a luz implacável da razão, e o que não fazia sentido era condenado como obscurantismo, como superstição. E então chega Kant. E o que ele faz? Ele pega essa mesma ideia de um tribunal da razão, mas faz algo que ninguém tinha ousado fazer antes. Ele coloca a própria razão no banco dos réus. Isso mesmo, a razão vai julgar a si mesma. É como se a razão dissesse: ok, eu julguei o mundo inteiro, mas quais são os meus próprios limites? O que eu realmente posso conhecer? Onde começa e onde termina o meu poder? Essa autoanálise, este balanço crítico das nossas capacidades de conhecer, é o que Kant chama de criticismo. E essa é a essência da crítica da razão pura, um balanço crítico das faculdades de conhecimento da razão, independentemente da experiência. Essa atitude muda tudo. A filosofia que por milênios esteve focada no mundo de fora, na natureza, nos objetos, na realidade, agora vira sua câmera para dentro. O foco não é mais o objeto, mas o sujeito que conhece. Essa virada, que já vinha sendo preparada por gigantes como Descartes com o seu penso logo existo, atinge o seu clímax com Kant. Ele vai chegar ao ponto de dizer que o sujeito, o eu, é o legislador da natureza. Mas calma, já vamos chegar lá. Mas por que essa mudança foi tão crucial? Porque a ciência, a grande estrela da Idade Moderna, estava em um beco sem saída. Ela estava dividida em dois grandes times que não conseguiam chegar a um acordo: os empiristas e os racionalistas. Os empiristas, populares principalmente na Inglaterra, diziam que todo o nosso conhecimento vem da experiência sensível. O lema deles era ver para crer. Eles usavam o método indutivo, partindo de observações particulares para chegar a leis gerais. Parece muito lógico, não é? O problema, como o último grande empirista David Hume admitiu honestamente, é que esse caminho acaba levando ao ceticismo. Pense bem, os nossos sentidos são confiáveis? Eles nos enganam o tempo todo. Aquele exemplo clássico: um daltônico vê o vermelho como verde. Se a base de todo o nosso conhecimento é tão instável, como podemos chegar a verdades universais e necessárias, que é o que a ciência busca? Hume percebeu que, por mais experiências particulares que você some, você nunca chega a uma certeza universal. A indução nunca te dá 100% de garantia. É uma ilusão achar que o concreto e o tangível são mais seguros. Na verdade, eles são o terreno mais movediço de todos. Do outro lado do ringue, tínhamos os racionalistas, como Descartes. Eles desconfiavam dos sentidos e apostavam tudo na razão pura, no método dedutivo, que vai do universal para o particular. Eles se baseavam em ideias inatas, ou seja, verdades que já nasceram conosco.
E o problema aqui é o oposto. Como você pode garantir que as suas construções mentais, feitas a priori, antes de qualquer experiência, realmente se aplicam ao mundo material que está lá fora? Kant diz que isso é um salto de fé, um dogma. Os racionalistas acreditavam, sem poder provar, que a estrutura da nossa razão correspondia perfeitamente à estrutura da realidade. Kant, depois de ser despertado de seu sono dogmático pela leitura de Hume, viu que isso era um ato de fé não justificado. Então, temos um impasse. O empirismo leva ao ceticismo, e o racionalismo leva ao dogmatismo. A ciência então estava paralisada. E é aqui que Kant entra em cena para desatar este nó. Ele percebe que tanto os empiristas quanto os racionalistas tinham um pedaço de verdade. Porém, estavam ambos errados nos seus fundamentos. E para mostrar isso, ele vai analisar a célula básica do conhecimento, que é o juízo. O que é um juízo? É simplesmente a união de um sujeito e um predicado. A porta é branca, o sol é quente. Aristóteles já dizia que todo conhecimento começa com um juízo. Kant analisa os tipos de juízos que cada corrente filosófica usava. Os empiristas usavam juízos sintéticos a posteriori, que parece um nome muito complicado, mas é muito simples. Sintético significa que ele sintetiza duas coisas diferentes. No juízo, o corpo é pesado, o conceito de pesado não está contido no conceito de corpo. É uma informação nova que eu adiciono ao corpo. Por isso, ele é fecundo, ele aumenta o nosso conhecimento sobre o corpo. E ele é a posteriori, porque eu preciso de uma experiência. Eu preciso pesar o corpo em uma balança para saber que ele é pesado. Onde está a vantagem disso? A vantagem está em que expande o nosso saber. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que não é universal nem necessário, porque depende da minha experiência particular. Já os racionalistas usavam juízos analíticos a priori. Analítico significa que o predicado já está contido no sujeito. O exemplo clássico de Kant: todo corpo é extenso. Ora, a própria definição de corpo já implica que ele ocupa um lugar no espaço, ou seja, que ele é extenso. Eu não preciso aprender isso de novo. Com isso eu não aprendo nada novo. Isso é um juízo infecundo, não amplia o meu conhecimento. Ele apenas explica o que eu já sei. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que ele é a priori, não depende da experiência. Por ser puramente lógico, ele é universal e necessário. Vale para todos, em todo lugar. Então, vejam o dilema. De um lado, juízos que aumentam o nosso conhecimento, mas não são universais, empiristas. Do outro, juízos que são universais, mas não aumentam o nosso conhecimento, racionalistas. A ciência precisa de ambos. Ela precisa de conhecimentos que sejam ao mesmo tempo novos e universais. E aqui vem o golpe de gênio de Kant. Ele propõe a existência de um terceiro tipo de juízo: os juízos sintéticos a priori. Juízos que expandem o nosso conhecimento, ou seja, são sintéticos, e que são universais e necessários a priori. Mas como isso é possível? Como podemos saber algo novo sobre o mundo antes mesmo de experienciá-lo? A resposta a essa pergunta é o que Kant chamou de revolução copernicana. Assim como Copérnico revolucionou a astronomia ao dizer que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol, Kant propõe uma inversão radical na filosofia. Até então, todos os filósofos acreditavam no seguinte dogma: a realidade tem suas próprias leis, sua própria ordem, e a nossa mente é como um espelho passivo que tenta captar e refletir essa ordem.
O conhecimento seria a nossa mente se adaptando ao objeto. Kant vira a mesa e diz: e se for ao contrário? E se a ordem, as leis, a regularidade que nós vemos na natureza, não estiverem na natureza em si, mas forem impostas à natureza pela nossa própria mente? E se for o objeto que tem que se regular pelo nosso conhecimento? Pense no paralelo com Copérnico. O movimento que vemos nos céus, o Sol nascendo e se pondo, não é o movimento do Sol, mas o movimento do observador na Terra, que projeta seu próprio movimento nos astros. Da mesma forma, diz Kant, a ordem e as leis que a ciência descobre na natureza não são descobertas lá fora, mas são projeções da estrutura da nossa própria razão. O eu é o legislador da natureza. Essa é uma das ideias mais poderosas e desconcertantes da história da filosofia. Isso significa que a objetividade, a universalidade da ciência, não vem do mundo, mas de nós. Porque nós, o sujeito, não é o Iago ou você, com nossas manias e sensações particulares. O sujeito para Kant é a estrutura racional universal, a razão que é igual em todos os seres humanos. Portanto, o subjetivo se torna universal. É uma virada de 180 graus. E isso nos leva a uma consequência gigantesca. Se a nossa mente ativamente formata a realidade ao conhecê-la, isso significa que nós nunca conhecemos as coisas como elas são em si mesmas. Nós só conhecemos as coisas como elas aparecem para nós, já filtradas e organizadas pelas estruturas da nossa própria mente. Kant faz uma distinção crucial entre o fenômeno, do grego phenomenon, aquilo que aparece, e a coisa em si, que ele também chama de noúmeno, aquilo que só pode ser pensado. O fenômeno é a realidade para nós, a única realidade que podemos conhecer. A coisa em si, a realidade pura, bruta, antes de ser tocada pela nossa mente, é para sempre inalcançável. E ele usa uma metáfora genial. O ser humano é como o rei Midas. Tudo o que Midas tocava virava ouro. Ele não podia tocar em nada sem transformá-lo. Da mesma forma, nós não podemos conhecer nada sem transformar a realidade, sem dar a ela a forma da nossa razão. Outra metáfora é como se todos nós usássemos óculos com lentes coloridas que não podemos tirar. Nós vemos o mundo através dessas lentes, mas nunca saberemos qual é a verdadeira cor do mundo sem elas, porque simplesmente não podemos remover essas lentes. Elas são as estruturas a priori da nossa mente. Então, qual é o trabalho da crítica da razão pura? É exatamente fazer um mapa dessas estruturas, um inventário completo das lentes que usamos para organizar o mundo. E Kant descobre que temos 3 grandes faculdades ou níveis de conhecimento, cada uma com as suas próprias formas a priori. A primeira é a sensibilidade, a nossa capacidade de receber os dados do mundo. As formas a priori da sensibilidade, as nossas lentes mais básicas, são 2, o espaço e o tempo. Fiquem com essa ideia, porque ela é a base de tudo. Espaço e tempo não são coisas que existem lá fora no universo. Não são, como Newton pensava, um grande palco vazio onde as coisas simplesmente acontecem. Espaço e tempo são, para Kant, as formas da nossa intuição. São como o sistema operacional da nossa percepção. Nós não tiramos o espaço e o tempo da experiência.
Ao contrário, nós só podemos ter experiência porque já organizamos tudo espacial e temporalmente. E essa primeira faculdade, que é a sensibilidade, Kant a estuda na parte chamada estética transcendental, que não tem nada a ver com arte ou beleza. Estética vem do grego aesthesis, que significa sensação ou percepção. É a nossa capacidade de receber os dados brutos do mundo. Mas esses dados não chegam de forma caótica, eles são imediatamente organizados por duas formas a priori fundamentais, as primeiras lentes que nós usamos, que são o espaço e o tempo. Nós não conseguimos imaginar nenhum objeto externo a não ser que esteja em um lugar no espaço, certo? Kant diz que o espaço não é um container gigante que existe lá fora, como Newton pensava, e nem uma ideia que aprendemos com a experiência. O espaço é a forma a priori do nosso sentido externo. É a condição de possibilidade para percebermos qualquer coisa fora de nós. Imaginem um gato perseguindo um rato aí onde você está. Para eles, não existe direita, esquerda, em cima ou embaixo no sentido humano. Óbvio que eles se orientam, mas essas relações, a janela está à minha esquerda, a porta à minha direita, são introduzidas pelo sujeito humano. E o mais incrível é que essa organização é universal. Qualquer um de nós que estivesse no mesmo lugar diria que a janela está à esquerda. A forma é subjetiva, no sentido de que vem do sujeito, mas é universalmente a mesma para todos os sujeitos humanos. Bom, e o tempo? O tempo, para Kant, é ainda mais fundamental, porque ele é a forma a priori do nosso sentido interno. Tudo o que acontece dentro de nós, um pensamento, um medo, uma lembrança, um desejo, acontece em uma sucessão, uma coisa antes, outra depois. Nossos estados internos não estão à direita ou à esquerda, mas estão sempre no tempo. E aqui vem o pulo do gato. Kant diz que o tempo é mais abrangente que o espaço. Por quê? Porque até as coisas que percebemos no espaço, o raio que vejo no céu, o trovão que escuto, precisam ser processadas pela nossa mente. Elas se tornam impressões, estados internos. E ao se tornarem estados internos, elas também entram na fila do tempo. Ou seja, tudo, absolutamente tudo o que nós experienciamos, tanto externa quanto internamente, é organizado pela forma do tempo. E sabem o que essa descoberta genial fundamenta? A matemática. A geometria, com suas verdades universais e necessárias, é possível porque ela não é nada mais do que a ciência das relações da nossa forma a priori do espaço. A aritmética, por sua vez, é a ciência da sucessão dos números que vêm um após o outro, o que é possível pela nossa forma a priori do tempo. É por isso que 7 mais 5 igual a 12 é um juízo sintético a priori. Ele nos diz algo novo, mas é universalmente verdadeiro porque se baseia na própria estrutura da nossa mente. Ok, os dados brutos chegaram e foram organizados em um espaço e em um tempo. O trabalho está feito? Longe disso. Agora essa matéria-prima passa para o próximo estágio. O entendimento que Kant explora na analítica transcendental. O entendimento não é passivo como a sensibilidade, ele é ativo. Ele pega o material já organizado e começa a conectar as coisas, a criar relações, a unificar. E como? Usando um conjunto de 12 ferramentas especiais, 12 conceitos puros que Kant chama de categorias. As categorias são como a cola do nosso pensamento. Elas são os conceitos raiz
que usamos para juntar os fenômenos e dar sentidos a esses fenômenos. Conceitos como causalidade, isto causa aquilo, substância, isto é uma coisa que permanece, existência, negação, reciprocidade. O ponto fundamental é o seguinte: nós não tiramos a ideia de causa da experiência como Hume pensava. Ao contrário, nós só conseguimos ter uma experiência ordenada do mundo porque a nossa mente já possui a categoria de causalidade e a aplica aos fenômenos. O entendimento é analítico. Ele funciona conectando as coisas duas a duas, um sujeito e um predicado, uma causa e um efeito. Mas aqui, Kant encontra um problema que ele mesmo levantou contra os racionalistas. Como é possível que essas categorias, que são conceitos puros, mentais, imateriais, possam se aplicar a um material que vem dos sentidos? Não seria isso um salto de fé? Um dogmatismo? A solução de Kant para isso é uma das partes mais difíceis e mais geniais da crítica: a teoria do esquematismo transcendental. Para simplificar, Kant precisava de uma ponte, algo que fosse ao mesmo tempo puro e sensível, para conectar o mundo dos conceitos com o mundo das percepções. E qual é o único elemento que, como vimos, se aplica a tudo o que experimentamos? O tempo. O tempo é a ponte. Kant demonstra que cada uma das categorias corresponde a um esquema temporal. Por exemplo, a categoria de substância corresponde à permanência de algo no tempo. A categoria de causalidade corresponde à sucessão linear de algo no tempo. A causa sempre vem antes do efeito. A categoria de reciprocidade corresponde à simultaneidade das coisas no tempo. É brilhante. Ao traduzir as categorias para uma linguagem temporal, Kant consegue mostrar como elas podem legitimamente se conectar e organizar os dados sensíveis, que já estão, por natureza, organizados no tempo. O problema do dogmatismo está então resolvido. Mas quem está por trás disso tudo? Quem é o gerente dessa fábrica? Quem garante que a experiência de mundo de uma pessoa seja uma só, unificada, e não uma bagunça de percepções e pensamentos desconexos? Essa é a função da estrutura mais fundamental de todas, o ápice da nossa mente, que é a apercepção transcendental, ou, como Kant a chama de forma mais simples, o eu penso. O eu penso é o legislador da natureza do qual falamos antes. Ele não é uma coisa, não é a alma como uma substância, ele é uma função. É a consciência unificadora que precisa poder acompanhar todas as nossas representações. É o fio que costura toda a nossa experiência. Quando eu vejo uma nuvem, sinto frio e escuto o trovão, sou eu que unifico tudo isso na experiência única de uma tempestade está chegando. Esse eu é o eu penso. Então, vamos resumir a receita do conhecimento para Kant. Pegue os dados brutos que vêm da experiência, o conteúdo. Passe-os pelas formas da sensibilidade, espaço e tempo. Deixe então o entendimento conectar tudo isso usando as 12 categorias. Garanta que tudo seja unificado pela função do eu penso. O resultado, para Kant, é o conhecimento. Um conhecimento que é, ao mesmo tempo, objetivo e universal, porque as formas e as categorias são as mesmas para todos os seres racionais. É assim que a física
que se baseia em conceitos como causalidade e substância, se torna uma ciência válida e segura. Nós construímos um mapa completo de como a nossa mente constrói um mundo de experiência seguro e confiável, o mundo da ciência. Mas a nossa razão não se contenta somente com isso. Ela é mais ambiciosa, ela quer ir além. O que acontece quando a razão pega essas ferramentas, causalidade, substância, que foram feitas para trabalhar no mundo dos fenômenos e tenta aplicá-las a coisas que estão fora de qualquer experiência possível? O que acontece quando ela tenta provar cientificamente, por exemplo, a existência de Deus, ou a imortalidade da alma, ou desvendar os segredos do universo como um todo? Aí entramos então no território da metafísica. E segundo Kant, é aqui que a razão cai em contradições insolúveis, em ilusões inevitáveis. É então a arena da dialética transcendental, onde a razão entra em guerra contra si mesma. É aqui que entra em cena a terceira e mais elevada faculdade da nossa mente, a razão, no sentido estrito que Kant lhe dá. Enquanto o entendimento é como um operário que conecta as peças duas a duas na linha de montagem, a razão é o arquiteto que olha para todas as peças e tenta enxergar o projeto completo, a planta do edifício inteiro. Essa busca pela totalidade se manifesta em três grandes inevitáveis ideias. A ideia de alma. A razão pega a infinidade dos nossos estados internos, pensamentos, sentimentos, memórias, e tenta unificá-los em uma única substância simples, pessoal e imortal, a síntese de toda experiência interna. A ideia de mundo, ou cosmos. A razão pega a infinidade dos eventos externos e tenta unificá-los em uma totalidade fechada, um sistema completo de causas e efeitos, a síntese de toda experiência externa. E a ideia de Deus, a mais grandiosa de todas. A razão tenta unificar tudo, a experiência interna e a externa, em uma causa primeira, um ser supremo, a origem e o fundamento de toda a realidade. Essas ideias não são invenções de filósofos malucos. Elas nascem na própria natureza da nossa razão. Nós somos programados para buscar a unidade e o sentido último das coisas. O problema, diz Kant, começa quando nós cometemos um erro fatal. Nós confundimos essas ideias, que são como bússolas para o nosso pensamento, com coisas reais que existem lá fora e que podem ser conhecidas cientificamente. E é aqui que a metafísica tradicional entra em cena e, segundo Kant, descarrila. Ela faz um uso constitutivo das ideias, tratando-as como se fossem objetos de conhecimento, quando elas deveriam ter apenas um uso regulativo, ou seja, servir como um horizonte, um ideal que guia as nossas pesquisas científicas, nos incentivando a buscar sempre mais unidade e coerência no nosso saber. Na parte final da crítica, a dialética transcendental, Kant se torna um demolidor de sistemas. Ele vai mostrar como as três grandes áreas da metafísica tradicional, a psicologia racional, que estuda a alma, a cosmologia racional, que estuda o mundo como um todo, e a teologia racional, que estuda Deus, estão construídas sobre areia movediça. Primeiro, a psicologia racional e seu estudo da alma. Kant diz que ela comete um erro lógico fundamental, um paralogismo. Ela pega o eu penso, que como vimos é uma função, uma atividade de unificação, e o transforma indevidamente em uma coisa, uma substância, alma.
É como confundir o ato de correr com um objeto chamado corrida. A partir daí, os metafísicos tentam provar que essa alma coisa é imortal, imaterial, etc. Mas como a alma não é um fenômeno que aparece no espaço e no tempo, não podemos aplicar nenhuma categoria a ela. Não podemos conhecê-la. Depois vem a cosmologia racional. Aqui, a razão entra em um beco sem saída, um verdadeiro curto-circuito. Kant chama isso de antinomias. Para cada tese que a metafísica tenta provar sobre o universo como um todo, é possível provar com a mesma força lógica a tese oposta, a antítese. Por exemplo, tese: o mundo tem um começo no tempo e é limitado no espaço. Antítese: o mundo não tem começo no tempo e é infinito no espaço. Tese: tudo no mundo é composto de partes simples, indivisíveis, os átomos. Antítese: não existe nada de simples. Tudo é infinitamente divisível. O que essas contradições insolúveis nos mostram? Que estamos fazendo perguntas erradas. Estamos tentando tratar o mundo como um todo, como se fosse um objeto de experiência. Mas nós nunca experienciamos o todo, apenas partes dele. E finalmente, o ataque final, a teologia racional e as provas da existência de Deus. Kant analisa todas as provas, desde as que partem da experiência, como as de Santo Tomás de Aquino, até as que partem da pura lógica, como o famoso argumento ontológico de Santo Anselmo, que foi retomado depois por Descartes. O argumento ontológico é muito sedutor. Primeiro, nós temos a ideia de um ser absolutamente perfeito. Segundo, a um ser perfeito não lhe pode faltar nada, nem mesmo a perfeição da existência. E terceiro, logo esse ser perfeito, que é Deus, necessariamente existe. Kant desfere 2 golpes mortais contra este argumento. O primeiro é uma piada filosófica brilhante. Ele diz: ter 100 thalers, a moeda da época, na minha cabeça é uma coisa. Tê-los no meu bolso é outra bem diferente. O fato de eu pensar em dinheiro não faz ele aparecer na minha carteira. Não podemos saltar da ideia de uma coisa para a existência real daquela coisa. O segundo golpe é técnico e definitivo. A existência não é um predicado, não é uma qualidade que eu adiciono a um conceito, como o vermelho ou o redondo. A existência para Kant é uma das 12 categorias do entendimento, e as categorias, como vimos, só podem ser aplicadas a fenômenos dados no espaço e no tempo. Como Deus, por definição, não é um fenômeno, não é um objeto de experiência sensível, nós não podemos aplicar a ele a categoria de existência. O veredito final da crítica da razão pura é, portanto, demolidor. A metafísica não é possível como uma ciência. Mas atenção, isso faz de Kant um ateu? De nenhuma forma. Ao mostrar que a razão teórica não pode provar a existência de Deus, ele também mostra que ela não pode provar a sua não existência. A negação também é uma categoria. Kant não é ateu, ele é agnóstico. Ele diz: sobre Deus, a alma, o infinito, a razão pura, a razão teórica não pode saber nada. O assunto está fora da sua jurisdição. E ao fazer isso, ao demolir as pretensões da metafísica, Kant, na verdade, está fazendo algo muito importante. Ele está abrindo espaço para a fé. E mais do que isso, ele está preparando o terreno para a sua próxima grande obra, a Crítica da Razão Prática. Lá, ele vai mostrar que, se Deus, a alma e a liberdade não podem ser conhecidos, eles precisam ser postulados como exigências da nossa vida moral. Mas isso é assunto para outro dia.
Então, qual é o legado dessa obra monumental? Kant realizou a maior tarefa do iluminismo. Ele definiu os limites e o poder da razão humana. Ele nos deu certeza na ciência, mostrando que ela se funda na estrutura universal da nossa própria mente. E ele nos deu humildade, mostrando que as grandes questões sobre o infinito não são objeto de conhecimento, mas talvez de algo diferente. A razão humana, para Kant, é poderosa, mas apenas no conhecimento do finito. O grande projeto iluminista, simbolizado pela Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, que buscava mapear todo o conhecimento humano, encontra em Kant a sua justificação filosófica. O homem pode sim conhecer o seu mundo, mas sempre em fragmentos, sempre dentro dos limites da experiência possível. Espero que essa viagem pela mente de um dos maiores filósofos da história tenha sido tão empolgante para vocês quanto foi para mim. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais jornadas filosóficas como essa.